Depois de ter depressão, a gente volta a ser a mesma pessoa de antes? Esses tempos me perguntaram sobre isso e eu fiquei pensando que muitas pessoas devem ter essa mesma dúvida, por isso eu pensei em fazer esse vídeo aqui para a gente entender essa questão. A resposta é: raramente a gente volta a ser exatamente a ser a mesma pessoa de antes, e isso não é algo negativo. Depois de atravessar a depressão, muitas pessoas elas relatam que passam por um processo de transformação interna. Isso não significa que voltam a ser como antes, mas sim reconstrói a si mesma com novas percepções, limites, formas de sentir a vida, com novos sentidos também. Olá, eu sou Ronise Dias Machado, sou psicóloga clínica e faço atendimento online na abordagem da terapia cognitivo-comportamental e terapia dos esquemas. Muito bem-vindo aqui ao canal. E se é a primeira vez que está nesse espaço aqui, gosta de psicologia, saúde mental, saúde emocional e autoconhecimento, eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para que você saiba quando novos vídeos saem aqui no canal. E por que não voltamos a ser exatamente os mesmos? A depressão ela é uma experiência intensa emocional e que muitas vezes mexe com a nossa identidade, com as nossas crenças, com a autoestima e vínculos, assim como quem enfrenta um grande desafio, como o luto, alguma doença, alguma crise, e a pessoa passa a enxergar o mundo com outros olhos. O mesmo pode acontecer com quem viveu a depressão. É uma vivência que marca, mas que também pode ensinar. E o que costuma mudar? Após um tratamento e a recuperação, é comum observar nas pessoas mais consciência sobre os próprios limites, maior sensibilidade emocional, uma mudança de prioridades também. O que antes passava a ser urgente, talvez não seja mais cautela com o excesso de demandas, uma percepção mais realista sobre vulnerabilidade humana, aprofundamento no processo de autoconhecimento, quando a pessoa faz terapia com tratamento medicamentoso. E algumas pessoas relatam, inclusive, maior maturidade emocional, empatia, como se a dor tivesse ensinado algo sobre cuidado e humanidade. Então, é possível ser como antes? Não necessariamente impossível, mas é pouco provável e nem sempre desejável, né? A busca não é voltar a ser a pessoa de antes, mas construir uma versão mais consciente, saudável e alinhada consigo mesmo, né? E a recuperação ela envolve adaptação, ressignificação e criação de novas estratégias saudáveis para viver. E, em resumo, não voltamos a ser exatamente as mesmas pessoas. E está tudo bem. O que a gente busca é reorganizar a vida com novas ferramentas emocionais. A cura ela pode acompanhar crescimento, fortalecimento e autoconhecimento. Quando a gente fala em cura, a gente fala em cuidado, em estar consciente com as respostas e estratégias saudáveis para saber lidar e cuidar os gatilhos que a vida e as experiências podem nos causar uma recaída. Então, pensar que a gente busca esse tratamento que nos mude internamente e também externamente, que a gente faça aquele movimento, né, da ação comportamental que muitas vezes nós psicólogos buscamos quando se trata da depressão. Né, da pessoa estar em movimento e buscar estratégias saudáveis para saber lidar, né, buscar fazer coisas que gostava de fazer antes, ter uma rede de apoio que possa ampará-la, não se isolar. Então, todas essas ações transformam a vida da pessoa. E pensando em transformação, eu trouxe uma reflexão final para a gente pensar sobre essas questões transformadoras que são essas crises emocionais, e a depressão também é uma delas. Crises transformadoras, que é desse livro aqui do Dr. Neuri José Botega, A Tristeza Transforma e a Depressão Paralisa. Crises transformadoras é disso que são feitas a matéria de nossa existência e a essência da natureza humana.
não as reconhecer e não mais enfrentar as crises que a vida traz é equivalente a deixar-se morrer. Então é pensar que todas as experiências que a gente passa, elas todas têm um aprendizado. E todas elas podem nos transformar se a gente internaliza o que a gente pode aprender e o que a gente pode desapegar também. Em psicologia, desapegar não significa deixar de sentir, ignorar ou não se importar, pessoal. O desapego, ele está muito mais ligado à flexibilidade emocional e à capacidade de se relacionar de forma saudável com pessoas, pensamentos, emoções e situações sem dependência excessiva ou rigidez. De forma geral, desapegar é conseguir soltar o controle e a necessidade de que algo seja exatamente como desejamos, reconhecendo os limites, a impermanência da vida. E como a gente está no mês de janeiro, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, é pensar que o janeiro ele traz uma campanha sobre o janeiro branco. A gente perceber e trabalhar a saúde mental de janeiro a janeiro. Não é só em janeiro que a gente tem que falar sobre saúde mental, mas sempre cuidar da nossa saúde, sempre olhar para a nossa saúde. Se você tem dificuldade para lidar com questões emocionais, percebe que a vida está paralisada, que tem um mau humor, uma visão negativa de si, do mundo, dos outros, que se sente inseguro para lidar com os desafios, busque ajuda. Não hesite em se cuidar e buscar tanto um psicólogo quanto um psiquiatra nesse momento é importante, porque o tratamento para a depressão é um tratamento combinado que a gente chama, quando trabalha a questão química, hormonal da pessoa com um psiquiatra que vai acompanhar, vai trazer uma medicação que possa ajudar nessa estabilidade emocional, quanto trabalhar cognitivamente e comportalmente. Então, faz bem buscar ajuda e isso só tem a beneficiar quem busca tratamento. Então, não hesite em buscar e se tiver dúvidas sobre como funciona a terapia, eu vou deixar aqui um QR Code que eu posso te ajudar a entender um pouco e se você quiser marcar uma consulta comigo, também fique à vontade, porque eu atendo online para todo o Brasil e fora dele também. Então, se gostou do vídeo, eu peço que curta para ajudar o canal aqui e compartilhe com alguém que precise entender sobre essas questões. Um abraço e tchau, tchau!